Então é isso aí, tá valendo. Bom, esse é o nosso segundo encontro, então, em torno do. Eu já vou colocar do problema, né, da desambiguação, vamos colocar assim, que é enfim, um conceito que a gente está discutindo e tentando pensar ou repensar a função dele enquanto estratégia de pesquisa. E eu queria fazer uma introdução realmente muito breve, só para a gente retomar uma questão para deixar ela no plano de fundo, porque o convite para o Fábio, ele tem a ver com algumas questões que a gente colocou como ponto de partida, então, da investigação. E vamos ver o que vai sair dessa nossa conversa hoje, mas que o convite para o Fábio também é um esforço de resposta aí para algumas questões que a gente levantou. Uma delas, né, era a nossa pergunta de como essa noção de desambiguação, como é que ela se encaixa ou aonde que ela pode ser lida, né, no PIC, no Programa de Investigação Científica da Apola, né? E também qual é a definição, né, que a gente está trabalhando de desambiguação, e se a gente vai poder retomar um pouco mais para frente, onde é que a gente sustenta, é uma definição particular, né, que vem desse campo o outro Lacan, ou é uma definição que está apoiada numa ciência ou num saber auxiliar, né? Acho que esse é um segundo ponto, mas sobre a questão da desambiguação no programa de investigação da Apola, rapidamente aqui, eu queria ir aqui no PIC, né? Dentro de um item chamado estrutura das teorias científicas, que está apoiado aqui nos argumentos, num livro do Henri Lakatos, temos dois itens ali, né? O núcleo central e o cinturão protetor, né? E dentro desse item 2 aqui, cinturão protetor, né? Que são proposições aí dentro da epistemologia que o Lakatos propõe, né? Do que seria a estrutura de uma ciência, ou pelo menos, e a ideia do PIC é ter um espírito científico, digamos assim, né? Nesse item, a definição, então, do cinturão protetor seria a seguinte, né? É o conjunto de hipóteses auxiliares que configuram os supostos complementares, cuja função fundamental é consolidar logicamente e sustentar racionalmente os conceitos fundamentais do programa. Em nosso contexto, os chamaremos de conceitos articulados. E se a gente avança aqui no documento do PIC, a gente vai ter, então, um outro item mais adiante, que são os conceitos articulados, que são 3, 6, 7, 8 aqui propostos, os G e H, né, são das diferenças entre Freud e Lacan e das diferenças entre nossa leitura de Lacan e os freudo-lacanianos. E aí depois tem as descrições de cada um dos itens, inclusive desses dois. Então, quer dizer, a gente não encontra no PIC o termo desambiguação propriamente dito, a gente encontra esse termo diferença, né? Mas que a gente talvez venha trabalhando em Apola e fora também com a ideia de desambiguação, porque a desambiguação teria um peso de um conceito, né? E a nossa ideia é entender bem qual é o estatuto desse conceito, ele de fato foi já levado a um conceito, é uma noção que a gente está usando de forma mais ou menos solta, né? Então, o convite para o Fábio, né, então, que é formado em letras, é professor e pesquisador do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é também psicanalista, é para ver se a gente consegue localizar onde é que está esse conceito da desambiguação, né, no campo da linguística e da lógica. A gente batendo um papo, o Fábio comentou que já tinha feito alguma apresentação sobre o conceito de ambiguação, desambiguação, desde esses pontos de vista. Então, daí também que surgiu o convite para a gente poder cercar melhor esse problema. Pensei em fazer essa apresentação bem breve, depois, se o Fábio quiser incluir mais alguma coisa. Não sei se tu quer fazer algum acréscimo, Raimundo, ou já passou uma bola para o Fábio, ele toca a ficha. Não, só brevemente dizer mais uma vez da felicidade que é tê-lo por aqui para ouvirmos, né, esse outro ponto da discussão sobre a desambiguação, que é a ambiguação, né? De onde é que vem esse termo, de onde é que ele funda, se ambiguar é de fato diferente de desambiguar e, sobretudo,
para dar conta do que comentamos no primeiro encontro. Não se trata de eleger esta ou aquela leitura como a melhor possível, como aquela que melhor conduz a obra do Lacan, mas tentar alcançar quanto de fôlego que ela tem, ou se de fato, como norte teórico, orientação de uma praxis, a desambiguação pode ser isso, uma leitura ou uma forma de teorizar o que escutamos na clínica. Mas vamos ouvir o que o Fábio tem a dizer. Isso aí, Beleza, vamos lá, gente. então. Beleza, beleza. Obrigado, Sandra. Obrigado, Raimundo, pelo convite. Eu vou ser bem breve aqui nesse preâmbulo, porque eu fiz um texto mais extenso do que eu devia, ficou com 7 páginas. E aí eu já digo que quem quiser acompanhar, eu vou fazer algumas saídas do texto, vou comentar algumas coisas por fora, mas em linhas gerais é o que está ali mesmo, tá? Então, quem quiser ir acompanhando, abre aí o arquivo. Quando a questão da desambiguação chega para mim pela primeira vez, é através desse livro aqui, o livro de Lu e Sander, né? E eu lembro que quando eu vi o livro pela primeira vez, eu encontrei com Lu no CEP, que é a, enfim, a instituição psicanalítica da qual ambos fazemos parte. E eu perguntei assim a ela alguma coisa assim, tipo, como assim desambiguação, né? E, e a gente teve uma conversa muito ligeira, assim, de corredor, e aquilo ficou me chamando a atenção, porque tem duas dimensões que me chamam a atenção inicialmente ali, né? Antes de qualquer contato com o livro, inclusive, só com a capa dele. O problema semântico da desambiguação e o problema epistemológico da desambiguação, ou seja, de que maneira a desambiguação pode ser pensada como um recurso específico há muito tempo utilizado na história das reflexões sobre as línguas naturais e também como um problema epistemológico ligado à a possibilidade ou impossibilidade das línguas naturais se prestarem a serem metalinguagens científicas adequadas. Então, aí a gente já tem um problema duplo e profundamente interligado, né? Um problema antigo, inclusive, que a gente pode remontar pelo menos desde Aristóteles, que é justamente quem eu tomo como ponto de partida aqui para a gente fazer essa discussão. Eu escolhi 3 filósofos para me acompanharem aqui nessa discussão: Aristóteles, Leibniz e Frege. Tá? É em torno das propostas desses três que eu chego num lugar um pouco diferente das propostas desses três, questionando a validade de uma reflexão sobre a desambiguação como estratégia de leitura e de pesquisa, ao menos se a gente entender a desambiguação tal como eles entendem a desambiguação. Então, eu vou passar para a leitura do texto aqui, tá? E quem quiser me interromper, fique bem à vontade, tá? A gente pode ir conversando durante a leitura, não necessariamente precisa esperar o- a leitura chegar ao final. Vocês podem levantar a mão aí ou simplesmente abrir o microfone e a gente vai conversando. Se for tudo bem para vocês, Sander e Raimundo, se essa for a liturgia aí dos encontros, que eu não sei como é que são mais ou menos. Tá desligado o microfone, Sander. Aí, agora desmutei. Não, vamos quando tu te sentir à vontade aí pra gente fazer discussão, não tem problema nenhum, não. Beleza. Então, gente, de verdade, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone aí, fazer um comentário, perguntar alguma coisa, fazer uma objeção, enfim, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Tá, eu vou passar para a leitura do texto. Eu comecei com um epígrafe que chama Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Uma passagem de Gênesis 11/6, que inclusive é o meu aniversário, tá? O mito bíblico da Torre de Babel nos dá uma boa ideia do lugar que a linguagem ocupa no imaginário ocidental. A humanidade, então unida por uma única língua, dá corpo a um projeto ambicioso, a construção de uma torre que alcançasse o céu. A resposta divina é implacável. Ao reconhecer que a unidade linguística conferia aos humanos um poder sem margens, Deus intervém, fragmentando a língua única em
múltiplos idiomas incompreensíveis entre si. Essa fábula simboliza de maneira precisa a angústia que nós, falantes, sentimos diante de uma linguagem que parece sempre nos escapar, por mais que seja insistentemente definida, de maneira muito inapropriada, diga-se de passagem, como ferramenta ou instrumento. No mito de Babel, há um corte inaugural, a perda de uma língua idealizada, transparente e unívoca, afeita ao entendimento pleno entre os homens, dá lugar a uma multiplicidade irreconciliável e, portanto, ao desentendimento generalizado. Esse corte inaugura uma dualidade que atravessa grande parte da história das reflexões sobre a linguagem, tanto na filosofia quanto na ciência que disse ocupar dela a linguística. De um lado, encontramos a nostalgia de Babel, a busca pela unidade perdida, expressa em projetos de construção de línguas perfeitas ou universais, capazes de garantir o entendimento pleno entre os falantes. Afinal, na mesma língua nos entendemos. E aqui, claro, a gente pode pensar em termos mais propriamente ligados à compreensão de língua como idioma, mas também uma provocação já para essa de que, na mesma língua teórica, digamos assim, né, no mesmo campo teórico, a gente se entende, já que, afinal, está todo mundo falando a mesma língua, né, do lacanês ou do vocabulário freudiano, do vocabulário de qualquer autor que possa ser definido a partir de um nome próprio, né? Como se essa comunhão de identificação com um certo campo teórico produzisse uma espécie de estabilidade semântica. Nessa perspectiva, falar a mesma língua asseguraria pelo menos duas coisas: a compreensão mútua e a harmonia social, esta diretamente derivada daquela. Isso em Babel, né? Essa mesma língua seria um meio ou um veículo transparente, apto à comunicação, pois nela uma porção formal, sonora ou gráfica, e um conceito coincidiriam sem falhas, eliminando qualquer risco de ambiguidade. De outro lado, esse primeiro lado que eu estou chamando aqui é a nostalgia de Babel, tá? O segundo lado, segundo ponto de vista, é o que a gente poderia chamar de anti-Babel, que se baseia no reconhecimento de que o equívoco, o jogo, o absurdo, o nonsense não são efeitos ou defeitos da linguagem, mas suas propriedades estruturais, constitutivas, que lhe conferem estatuto de existência e a diferenciam de todas as outras estruturas semiológicas. A linguagem, nesse sentido, é constitutivamente ambígua, atravessada pelo absurdo, pelo jogo e pela polissemia, de modo que qualquer tentativa de corrigi-la ou estabilizá-la seria ilusória. Não há como não pensar aqui no belíssimo livro de Paulo Ronay, Babel e Antibabel, ou o Problema das Línguas Universais, que faz um balanço interessantíssimo dessa querela, e eu aproveito para recomendar também, não coloquei aqui, mas recomendo o livro de Humberto Eco, chama Em Busca da Língua Perfeita, que também faz uma espécie de mapeamento dessas tentativas de construção de linguagens artificiais. Não é sem importância destacar que essas posições teóricas, ou supostamente teóricas, implicam tomadas de posição política correlatas. Por um lado, sustenta-se uma concepção ingênua de democracia, na qual a comunicação é vista como elemento resolutivo de conflitos. Não é muito difícil recuperar para onde isso descamba. Talvez a famigerada comunicação não violenta seja um ótimo exemplo desse engodo no interior do campo psi. Como se a clareza linguística pudesse, por si só, garantir não apenas a compreensão, mas o consenso, este diretamente derivado daquele. Por outro lado, assume-se uma desconfiança radical em relação à comunicação, tanto quanto à possibilidade de sua existência, quanto ao seu potencial como ferramenta ou instrumento de transformação social, por meio de uma semântica higienizada que garantiria sínteses conciliatórias dirimindo conflitos, tal como propõe a teoria da ação comunicativa de Haber. É disso que pretendo tratar nessa exposição, da linguagem e de seus destinos no pensamento filosófico e lógico ocidental, tomando como eixo o problema da ambiguidade em três autores fundamentais:
Aristóteles, um dos primeiros a analisar a multiplicidade de sentidos na língua. Leibniz, que propõe a construção de uma linguagem universal livre de ambiguidade. E Frege, que lança as bases formais da lógica simbólica moderna. Aí, fazendo um parêntese também, né? O grande ponto fora da curva aqui é Leibniz, tá? Esse, de fato, merece uma atenção especial. Em um primeiro momento, procuro reconstruir muito brevemente como cada um desses pensadores compreendeu e enfrentou o problema da ambiguidade em diálogo com seus respectivos projetos de organização do saber. Em seguida, passo a examinar a maneira como a desambiguação se apresenta como resposta filosófico-lógica à instabilidade da linguagem, apontando os limites e impasses de tal empreitada. Gostaria, no final, de chegar às implicações dessas reflexões sobre linguagem para o campo da epistemologia da psicanálise, especialmente no que diz respeito ao problema da desambiguação como estratégia de pesquisa. É aquilo que eu tinha dito a vocês, né? Um trajeto que parte da ambiguidade como um problema semântico e da desambiguação como um problema semântico, e das incidências dessa questão semântica no campo dos processos ou das práticas de produção de conhecimento, que aqui muito genericamente eu estou chamando de problemas ou questões epistemológicas. Ao longo da história do pensamento ocidental, a ambiguidade das línguas naturais, ou seja, daquelas línguas que não foram inventadas ou criadas por ninguém e que são muito diferentes dos códigos de programação e da linguagem formal, da lógica, foi percebida ora como um problema a ser resolvido, ora como um fenômeno a ser compreendido e incorporado ao regime ordinário de seu funcionamento. Bom, é aquilo que eu estava chamando no início de Babel e Antibabel. Trata-se, pois, de uma questão que se inscreve no centro das reflexões sobre a linguagem em suas relações com o conhecimento e com a verdade. Destaco também aquilo que seria para esses autores, Aristóteles, Leibniz e Frege, o oposto da ambiguidade. Aqui, algo de muito interessante nos chama a atenção. Enquanto temos uma noção para falar da ambiguidade, não temos uma palavra que designe o seu contrário. Esse de fato, é um fenômeno interessante, né, de que haja uma palavra para falar disso e não haja uma palavra para falar do contrário disso. É como se estivéssemos tão amparados em um ideal de semantismo regular que fosse desnecessário dizer o que ele não é. No excelente artigo Ambiguïté et ambivalence linguistique, o linguista Pierre Le Goffin faz um comentário interessante a esse respeito. Vejam, eu gosto muito dessa passagem do Pierre Le Goffin. A ambiguidade, assim concebida, é, portanto, por definição, uma etapa a ser superada. Toda ambiguidade exige sua resolução aqui e agora no discurso. Como se vê, consequentemente, a ambiguidade implica fortemente sua antítese, a ausência de ambiguidade. É notável que essa ausência de ambiguidade praticamente não tenha um nome. Uma das possibilidades é univocidade, que usaremos por conveniência na exposição. Não havendo um rótulo consagrado e amplamente aceito associado a ela. Isso é, sem dúvida, um indício de que se trata de um ponto cego na consciência da linguagem, seja ela ingênua ou sofisticada. A univocidade é postulada de maneira tão profunda e implícita como se ela fosse normal, portanto, né? Como se ela fosse o regime normal da significação ordinária, vivida como óbvia, que não se sente a necessidade de enunciá-la, nem se torna plenamente consciente a fé que se deposita nela. Aristóteles é talvez o primeiro filósofo a sistematizar a ambiguidade como um problema filosófico. Em algumas obras, especialmente no órgão, o conjunto de obras que constitui o órgão, né, e na retórica, ele afirma que muitos erros de raciocínio decorrem do uso impreciso da linguagem, sobretudo quando o mesmo termo possui múltiplos sentidos. É o problema da polissemia, né, que Aristóteles vai tentar enfrentar em todos esses textos que eu acabei de comentar, né, tanto nos textos que constituem o órgão quanto na retórica, de maneiras muito diferentes, inclusive. Ele introduz o conceito de polacos legômenon,
ou seja, expressões ditas de muitas maneiras, para se referir à polissemia de termos filosóficos como ser ou bom. A ambiguidade nesse contexto não é propriamente condenada e é vista, inclusive, como um recurso retórico. É exatamente disso, né? Ele diferencia, a partir do que ele chama de gêneros, aquilo que é um bom uso ou um mau uso da ambiguidade. Mas deve ser analisada e dissecada para que o discurso possa ser claro, válido do ponto de vista argumentativo e, sobretudo, verdadeiro. Se vocês pegarem lá a retórica, vocês vão ver que na parte 2 da retórica, naquilo que ele chama de o estudo dos entimemas, né, ele vai fazer uma espécie de elogio da ambiguidade, como um recurso interessante para falar das máximas e das fábulas, né, das parábolas, que são recursos retóricos válidos para ele. Mas não na produção do discurso verdadeiro, do discurso racional. Aristóteles não propõe eliminar a ambiguidade de qualquer processo linguístico, mas entende que a filosofia e a ciência, na medida em que são discursos que se ocupam da verdade, exigem uma vigilância constante sobre seu emprego. A análise dos silogismos, por exemplo, visa justamente fornecer os instrumentos para essa tarefa. Vejam só que a análise dos silogismos é um excelente exemplo do que a gente poderia chamar de desambiguação, né? A partir de um ponto de vista aristotélico. Vejam o que é que ele faz, né? Desambiguar, portanto, na análise dos silogismos, não é eliminar a polissemia, mas localizá-la e depurá-la no interior do discurso racional. Algo muito parecido com o que diversas tradições da lógica e da linguística farão e fazem até hoje. O que é depurar essa cadeia inferencial latente, quando a gente está pensando aí em termos aristotélicos? Né? É descrever todas as inferências possíveis num enunciado que encontra-se aberto a cadeias inferenciais que não estão escritas no mesmo enunciado. Porque o que Aristóteles vai dizer, muito antes de todos esses filósofos que a gente vai ver aqui agora, é que existem coisas inscritas à revelia do escrito nos enunciados. Essa diferença entre o que está escrito e o que está inscrito é muito importante para a gente pensar todo o funcionamento do não dito na história da filosofia. Tá? Se a gente pega, por exemplo, linguistas contemporâneos como Ducrot, o que ele vai fazer a partir daquilo que ele chama de escalas argumentativas é fazer essa notação da cadeia inferencial para poder depurar os enunciados ambíguos até chegar numa espécie de enunciado unívoco e monossêmico final. O que, de fato, que eu vou dizer aqui no fim das contas é que isso é impossível. Note-se que, para Aristóteles, a linguagem comum, e não uma linguagem auxiliar, continua sendo meio do saber, desde que empregada com vigilância conceitual. Por que eu disse isso? Porque vocês vão ver que Frege vai discordar de Aristóteles e Leibniz exatamente por conta disso, né? Aristóteles e Leibniz, ambos, vamos dizer, a linguagem comum serve ainda para expressar o conhecimento. Ela é uma metalinguagem válida para a expressão da verdade, desde que a gente tenha cuidado. Né? E o que Frege vai descobrir, de um jeito muito interessante, é que não dá. Não dá para dizer a verdade em línguas naturais. Tá? Por quê? Justamente porque existe uma espécie de deslizamento eterno, perpétuo e infinito entre sentido e referência, de tal modo que essas coisas não se acomodam, além do fato de haver expressões definidas e funções e objetos que não têm referente, que causam um problema suplementar ao discurso científico que não pode ter esse descompasso na sua enunciação. Né? Essa é uma questão importantíssima para o discurso científico de fato. Tá? Mas também para a política, e é isso que Frege também enuncia. Né? Frege vai falar algumas coisas interessantíssimas sobre política lá no Sobre o Sentido e Referência, de 1892. Um texto maravilhoso, por sinal. Quem não leu ainda, vale a pena dar uma olhadinha nele. Muito mais interessante que a conceituografia, inclusive. É um texto muito mais legal de ler. Leibniz, a gente faz um salto, né, de um filósofo da antiguidade para um filósofo do século XVII. Leibniz, filósofo e matemático do século XVII, herda de Aristóteles a preocupação com a clareza conceitual, mas a radicaliza a níveis quase delirantes.
Para ele, a linguagem ordinária é insuficiente para expressar com precisão os conteúdos do pensamento, justamente por ser atravessada por ambiguidades e metáforas. Leibniz propõe, então, a criação de uma linguagem ideal, o que ele chama, né, de característica universalis, em que cada ideia corresponderia a um signo unívoco e todas as proposições poderiam ser estabilizadas de tal modo que qualquer disputa filosófica ou científica pudesse ser resolvida por meio do cálculo. Sua palavra de ordem era justamente essa: calculemos. Diante de qualquer impasse, calculemos. Não é muito difícil reconhecer aqui um sonho político tão ingênuo quanto contemporâneo. A ambiguidade nesse contexto passa a ser vista como um verdadeiro obstáculo à verdade. A linguagem natural, repleta de imprecisões e metáforas, deveria ser substituída por uma linguagem racional universal baseada em caracteres e combinações, uma verdadeira álgebra dos pensamentos. A ambiguidade é um defeito que deve ser superado em nome de uma comunicação transparente entre falantes, capazes de um cálculo semântico sem interferências extrínsecas. Vejam que interessante como a gente tem aqui também, em Leibniz, além de uma teoria do sentido e da linguagem, uma filosofia espontânea do sujeito, né, de quem é esse falante. E para ele, o falante é esse ser, esse ente capaz de cálculo semântico, sobretudo, que se antecipa e que deve, a partir de um uso higienizado dos processos linguísticos, dos processos linguageiros, como hoje em dia se chama comumente, atingir aí uma espécie de plenitude comunicativa que proporcione o entendimento sem falha. É uma tomada de posição, se a gente puder encaixar isso nas tradições filosóficas, bastante psicologista, tá? Embora reivindique fazer parte de um paradigma logicista. Para Leibniz, a língua simplesmente não existe, enquanto estrutura dotada de eficácia e leis objetivas. Tudo se passa no falante, entre os seus pensamentos e a matéria fônica, que seria sua expressão material. Nesse sistema ideal, cada conceito teria um único signo e cada proposição seria logicamente dedutível, ou seja, redutível a uma fórmula verificável logicamente. Por isso que eu chamei ali de aritmética ou álgebra dos pensamentos. O projeto de Leibniz, embora nunca plenamente realizado, não foi descartado nem considerado irrelevante. Ele antecipa o logicismo moderno, inspira os fundamentos da computação simbólica e inscreve a desambiguação no centro da reflexão filosófica e política como um problema formal e não apenas especulativo, como acontece, por exemplo, em muitos dos medievais, né? Que não têm, que sustentam, digamos assim, uma lógica, mas não têm uma linguagem formal para enunciá-la. Aqui, Leibniz já está muito mais perto de Frege do que de Aristóteles, em termos de notação, de construção de uma notação específica que, como eu disse aí, né, antecipa boa parte da reflexão lógica contemporânea. Diferentemente de Aristóteles, Leibniz não se limita a analisar ou descrever os múltiplos sentidos de uma palavra ou de uma sentença. Diferentemente de Frege, ele quer eliminar a ambiguidade pela invenção de um novo sistema algébrico de signos capaz de substituir as defeituosas línguas naturais. Então vejam só a pretensão dele. A questão dele não era produzir uma outra linguagem tal como Frege propõe. Era substituir essas defeituosas línguas capazes de ambiguidade por outras incapazes disso. Tá? Esse é o projeto leibniziano em síntese. Frege, nascido em 1848 e falecido em 1925, considerado o fundador da lógica moderna, retoma e atualiza esse desejo de precisão, mas em outros termos. Na conceitografia de 1879 e posteriormente em Sobre Sentido e Referência de 1892, ele afirma que a ambiguidade corrompe a possibilidade de inferência lógica e, consequentemente, do conhecimento objetivo, que depende, em seus termos, de uma relação de estabilidade entre sentido e referência. Ora,
Se os termos não têm referências unívocas, não podemos garantir que as conclusões derivem necessariamente daquelas premissas ou dessas premissas. Justamente esse é o impasse fregiano. E aí que ele propõe justamente uma linguagem auxiliar. Portanto, seu projeto é construir uma linguagem formal que funcione como uma língua do pensamento puro, uma linguagem auxiliar capaz de funcionar como metalinguagem para a ciência. Ele não está falando aqui de uma reforma da linguagem ordinária, tá? Ele está dizendo que a linguagem ordinária não presta para a ciência. Para a ciência ela não serve. A gente precisa de uma notação diferente que não conte com os mesmos defeitos, entre aspas, ou falhas das línguas naturais. Vejam que para Frege não é apenas um risco, a ambiguidade, né, retórico ou um problema filosófico especulativo. Ela é uma falha técnica que pode comprometer a validade lógica, ou seja, a verdade de um argumento. Ele dá vários exemplos sobre sentido e referência, né? Você já deve ter lido esse texto, com certeza. Um dos exemplos que ele dá é aquele célebre, o país da Europa que faz fronteira com outros 9, e aí vem depois uma, uh, um complemento ou uma outra oração, uma oração subordinada aí, né? Que a gente poderia dizer assim, sei lá, está em guerra. O país da Europa que faz fronteira contra os 9 está em guerra. Ele vai dizer, temos um problema aí, porque essa sentença foi profundamente aceita por todos, no entanto, ela não tem referente, porque não existe nenhum país da Europa que faz fronteira com outros 9. E é exatamente aí que ele vai dizer que as línguas naturais permitem esse tipo de descalabro referencial, né, de poder falar de coisas que não existem. Vejam só. É, é uma questão que espanta Frege, não, de novo, pelo uso ordinário da linguagem. Para ele, esse não é um problema da linguagem ordinária. Tanto que ele nem se ocupa da linguagem ordinária. Para ele, esse é um problema para a construção de um dispositivo capaz de enunciar a verdade, ou seja, para um dispositivo capaz de se ocupar da produção do conhecimento científico. Sua proposta exige que cada termo tenha um significado fixo e inequívoco, para que as operações lógicas e, consequentemente, a ciência possam ocorrer sem erros ou mal-entendidos. Assim como em Leibniz, a ambiguidade é vista como um problema a ser erradicado, mas agora sob o prisma da formalização, não reformando as línguas naturais, como queria Leibniz, mas produzindo uma notação lógica distinta, reforçando o compromisso com uma linguagem que evite ambiguidade e que permita um raciocínio logicamente transparente e universal. É o que o próprio Frege chamou de projeto logicista, né? Ele mesmo chamou deu esse nome para o menino. Então vejam, ou seja, em Aristóteles, fazendo uma síntese, né? A ambiguidade é identificada como algo que exige cuidado, devendo ser descoberta e descrita pela análise ou decomposição da sentença. Em Leibniz, ela se torna um defeito que deve ser consertado. E com Frege, transforma-se em um problema lógico formal a ser superado por uma nova linguagem apta a exprimir a verdade, ou seja, a correspondência entre sentido e referência, a conceituografia. Embora em graus distintos, os três autores compartilham a suposição de que a ambiguidade compromete o rigor da investigação e, por isso, deve ser minimizada, controlada ou suprimida. A história da ambiguidade e da desambiguação nesses autores é, assim, a história do esforço filosófico por construir uma linguagem mais clara, mais racional e menos sujeita às incertezas da linguagem ordinária, aparentemente avessa às tentativas de estabilização e algoritmização. Aí eu fiz um, um adendo aqui, né, que está até em cor diferente, porque eu não tinha colocado isso no texto, eu fiz nos 45 do segundo tempo, que é assim, ó, se vocês não leram ainda esse livro, chama O Amor da Língua, de Jean-Claude Miller, é um livro muito interessante para pensar exatamente o que ele chama de o próprio da língua, né? O que é que diferencia isso que se chama de língua de qualquer outra estrutura semiológica. Opa. Peraí, que minha Alexa do
da Deep Web está cantando aqui. Pera aí. É, voltando, né? O amor da língua de Miller é excepcional para pensar isso que ele chama de próprio da língua, que depois ele vai chamar de real, né? Real da língua. É um texto muito oportuno, inclusive para a gente retornar a algumas problemáticas que apareceram aqui antes e que vão aparecer mais frequentemente a partir desse momento do texto, que inclusive já está chegando ao final, tá? Vejam, mas o que eu disse antes de chegar no texto de Milner é a língua, as línguas naturais, isso que eu estou chamando aqui de linguagem, de maneira muito pouco técnica, tá? É avessa às tentativas de estabilização e algoritmização. Isso tem a ver com o fato de que ela é diferente de todas as outras estruturas semiológicas. Essa é uma discussão antiga na história da linguística, que a gente poderia dizer que se formaliza a partir da intervenção saussuriana, ganha corpo com Benveniste em textos muito interessantes também, que vão ah, insistir nessa distinção radical da língua com todas as outras estruturas semiológicas e que vai adquirindo desdobramentos em diversos linguistas posteriores a esses dois aí, tá? Assouci e Benveniste. Bom, Gustavo fez o curso comigo, né, o Introdução à Linguística para Psicanalistas. A gente martelou bastante essa questão, né, Gustavo? Foi uma questão regular no curso, né? Qual que é a diferença da língua para a linguagem ou para as linguagens, etc. e tal. Mas a gente já retoma isso, se for o caso. Porque o que Milner vai dizer, para falar desse real da língua, é que tem sempre um resíduo não formalizável que resiste, né, como ele vai dizer, a qualquer algoritmização totalizante que permitiria, por exemplo, que a lógica se ocupasse das línguas naturais. E é exatamente isso que ele vai dizer. E linguistas muito mais formalistas do que ele, como Chomsky, por exemplo, vão dizer a mesma coisa. Chomsky vai dizer, olha, a lógica não tem muito a dizer sobre aquilo que é da alçada da linguística. E a lógica ela só pode ter sucesso na medida em que se ocupa de linguagens artificiais. A lógica não tem nada a dizer sobre as línguas naturais. Chomsky diz isso, né, num debate muito rico, inclusive, com os linguistas de Palo Alto, na década de 50, no início da década de 60, final da década de 50, inclusive com um dos maiores ali, o Bar Hillel, né, com quem ele teve um debate riquíssimo e demorado, tá, sobre a relação entre linguística e lógica. Tem um livro que faz um resumo dessa discussão que chama A Língua Inatingível, de Michel Pechet. Tá? Quem quiser dar uma olhada, vale a pena. Esse legado permanece central na reflexão sobre a linguagem e também nas mais diversas tradições epistemológicas. Mas será questionado profundamente no século XX por pensadores como Bachelard, Canguilhem, Althusser e Derrida, apenas para mencionar alguns, que verão na ambiguidade uma condição constitutiva não apenas dos processos de significação na linguagem ordinária, mas também nas práticas de produção de conhecimento, ou seja, na ciência. E aí sim, é aqui que eu quero me concentrar um pouquinho mais. Eu acho que a discussão que a gente vai ter de fato, né, o debate vai girar em torno do que vem daí para frente. Tá? Afinal, e é por isso, né, que sempre houve uma relação entre epistemologia e linguagem em geral, né, todo debate epistemológico passa ou por um debate lógico ou por um debate linguístico, especialmente se a gente pensa na epistemologia anglo-saxana, a epistemologia anglófona em geral, ela é toda ligada à lógica, enquanto que a epistemologia francesa ela é mais ligada à linguística. É interessante isso. Definem-se também campos epistemológicos bastante diferentes aí. Mas, de qualquer modo, não existe uma reflexão epistemológica que não faça aceno a problemas de linguagem, seja pela lógica, seja pela linguística. Seja via lógica, via linguística. Então, um problema central para a ciência, que não parece ter tantas implicações na fala comum, naquilo que eu estou chamando de linguagem ordinária, é admitir a possibilidade de um enunciado unívoco.
Esse, de fato, é um problema importante para a ciência, né? Para que a gente não caia, como eu estava conversando com o Sander outro dia, ontem, no caso, nos relativismos mais abjetos, né? Do vale tudo, de qualquer sentido é possível, etc. e tal, né? Estável e não ambíguo. E é aqui que problemas de linguagem começam a se entremear com problemas epistemológicos, como eu tinha antecipado. É nesse contexto que o meu preâmbulo extenso, né, que eu fiz até agora aqui, a respeito da ambiguidade como problema linguístico e semântico, desemboca na ambiguidade e na desambiguação como questões propriamente epistemológicas. Acredito que pensar, aí vai ó, eu já me defendendo aqui das porradas de vocês, tá? Tudo que vem daqui em diante é pergunta. Viu? Eu estou fazendo perguntas. Acredito que pensar a desambiguação como estratégia de pesquisa exige não apenas interrogar o que se entende por estratégia e por pesquisa, mas, mais radicalmente, por coisas como objeto, conceito, teoria e problemática. Quatro, quatro categorias que são fundamentais na tradição epistemológica que eu vou tentar comentar daqui em diante. Ou seja, esses quatro conceitos são conceitos muito caros, muito importantes naquilo que usualmente se chama de epistemologia histórica. Pode repetir quais os Cito quatro, Fábio? objeto, conceito, teoria e problemática. Eu diria assim que essas quatro categorias são as categorias estruturantes do projeto da epistemologia histórica, tá? Desde Bachelard até Foucault, por exemplo. Desde Bachelard até Dominique Lecourt, para falar de um que vem depois, mas que é tão importante quanto, embora não seja tão insensato assim. Tá? Que inclusive faz uma leitura interessantíssima da obra de Foucault. Uh, eu acho que é quem vai melhor discutir o problema das relações, por exemplo, entre ciência e não ciência, entre ciência e ideologia, por exemplo, né? Ele tem um livro fantástico que se chama Lysenko, né? Em que ele faz a análise do caso Lysenko, lá da União Soviética, do cara que era chefe de ciências da União Soviética, da Academia de Ciências, e que nega as descobertas de Mendel, porque Mendel era burguês, logo a ciência mendeliana era burguesa e tinha que ser jogada no lixo. Então, é um ótimo estudo epistemológico que eu acho que vale a pena dar uma olhada e foi publicada, traduzida muito recentemente aqui pela editora Lavra Palavra, se eu não me engano, né? Ou não foi esse dele que foi traduzido, mas está traduzido para o inglês esse, pelo menos. Se não tiver para o português, está traduzido para o inglês. Mas vamos seguir. Se levarmos a sério a tese de que todo objeto de conhecimento, né? Essa é uma distinção que, claro que não vai dar tempo da gente discutir aqui. O conceito de objeto ele também não é unívoco, né? Por exemplo, se a gente pensa na tradição da epistemologia histórica, da epistemologia materialista, eles vão distinguir objeto real de objeto de conhecimento, por exemplo, né? É, é uma divisão muito fundamental para essa tradição. Aqui a gente vai pensar o objeto de conhecimento. É, se levamos a sério a tese de que todo objeto de conhecimento é objeto de um discurso teórico, e isso é legal porque a gente rompe com aquele par idealista e, ao mesmo tempo, par fenomenológico, espiritualista sujeito-objeto, que ao mesmo tempo é espiritualista empirista, em direção ao par discurso-objeto, ou seja, assumindo que todo discurso é, portanto, todo objeto, perdão, é objeto de um discurso teórico específico. Tá? Como propõem as epistemologias não idealistas, então a própria ideia de desambiguar um autor de outro torna-se problemática, o que não é necessariamente ruim. Por exemplo, quando a gente fala em Lacan e Freud, a gente está falando do quê? Desambiguar o quê?
exatamente? Um objeto, um corpo de conceitos, uma teoria ou uma problemática? Acho que essas perguntas são vitais, tá? Não podem ser negligenciadas. Ora, não é difícil entender por que razão a desambiguação ocupa um lugar central nas ciências naturais. E aí eu faço a apologia da desambiguação nas ciências naturais. Acho que ali, onde há axiomas possíveis, ela é plenamente válida. Pensadores como Lakatos ou Lakatos, por exemplo, descreveram essas ciências como sistemas fundados em axiomas, coisas muito diferentes de conceitos, por definição, né? Axioma é o avesso do conceito, do ponto de vista epistemológico. Um axioma não é um conceito. Não demonstradas, a partir das quais se constroem teoremas por meio de inferências rigorosamente encadeados. Nesse regime epistêmico, desambiguar significa eliminar a polissemia, estabilizar definições, explicitar as regras de inferência e garantir a transparência das passagens entre proposições. De novo, pela depuração aristotélica que a gente estava falando, né? Então, a gente pega um enunciado e vai, como Frege fez, tirando desse enunciado, dessa unidade, pensamentos subjacentes. Frege chama de pensamentos mesmo, né? Ele vai dizer, por exemplo, que o enunciado como o gelo, que tem um peso relativo inferior ao da água, flutua sobre a água. Ele vai dizer, essa sentença possui três pensamentos. Aí ele diz, pensamento um, 2 e 3. Isso é um procedimento de depuração. Tá? Ah, estabilizar, papapá. Trata-se de uma exigência técnica e funcional. Sem univocidade, não há demonstração válida. De fato, se a gente pensa na geometria, isso é verdade. Né? A geometria depende de um rigor axiomático que é muito difícil de ser encontrado em qualquer outro lugar. Né? A não ser a partir de relações imaginárias, mas aí a gente já entra em outro campo. No direito, por exemplo. O direito força axiomas. Né? Só que esse processo é um processo ideológico, não é um processo, de fato, teórico. Né? Mas esse modelo não pode ser generalizado, esse modelo dos axiomas, sob o risco de derraparmos para uma hermenêutica ingênua que, em última instância, acabaria por decretar o verdadeiro sentido dos textos. E aí eu tomo já a advertência que. Como é o nome dele, rapaz? Seu parceiro aí, Sander, que eu estava com o nome dele na ponta da Raimundo, língua. Raimundo. Raimundo, que Raimundo tinha feito, a advertência que ele tinha feito ali no início, né, de que não se trata disso. Né? Não se trata de decretar, tal como nas hermenêuticas religiosas ou jurídicas, o sentido dos textos. É aqui que o ideal lógico de desambiguação entra em crise. Aplicado não apenas à psicanálise, mas a qualquer prática teórica, ele se converte numa tentativa de estabilizar aquilo que, por estrutura, escapa à estabilização. Seria ingênuo supor que Freud e Lacan, por exemplo, possam ser completamente desambiguados, como se seus textos pudessem ser gramaticalizados, dicionarizados, reduzidos a um núcleo fixo de conceitos inequívocos. A própria noção de equivalência entre Freud e Lacan demanda crítica. Em que medida Lacan relê, desloca, traduz Freud? Existe uma identidade teórica entre eles? Ou trata-se justamente de uma relação marcada pela não identidade constitutiva? Talvez as perguntas sejam ou devam ser outras. Se toda ciência é ciência de um objeto, qual o objeto da psicanálise? Bom, essa pergunta é uma pergunta que, inclusive, o próprio Lacan já fez. Né? O objeto da psicanálise freudiana é distinto do objeto da psicanálise lacaniana? Aí a gente pode derivar para aqueles outros três elementos que eu tinha colocado ali em cima, né? Digamos assim, a problemática freudiana é diferente da problemática lacaniana? Acho que isso é bem importante. Né? Porque, vejam, aqui quem já leu Althusser está reconhecendo esse debate, está reconhecendo o pano de fundo desse debate que eu estou puxando aqui. Porque esse é o debate que o próprio Althusser faz a respeito da interioridade da obra de Marx. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Depois, na conversa, a gente fala sobre isso. Ah, o objeto da psicanálise, papapá, se sim, como?
nesse sentido, a questão não é mais desambiguar, nesse sentido de mapear as inferências e chegar a um mínimo dedutivo. Mas pensar o que se estabelece ou o que estabelece um caráter diferencial entre duas formações teóricas. Formação teórica também é uma categoria importante para a epistemologia histórica. Tá? Formação teórica, a gente poderia dizer que é sinônimo de teoria. Tá? Eu vou até ler de novo essa parte porque eu acho que ela é bem relevante. Tá? A questão não é mais desambiguar no sentido de mapear as inferências e chegar a um mínimo dedutivo, mas pensar o que estabelece um caráter diferencial entre duas formações teóricas. Ou não necessariamente entre duas formações teóricas, no sentido de dois nomes próprios, tá? Freud e Lacan. Quando eu falo em duas formações teóricas, pode ser uma ruptura epistemológica no interior da própria obra freudiana, ou no interior da própria obra lacaniana, ou no interior da obra de Marx, que é o que Althusser faz. Althusser vai dizer, basicamente, né, que Marx não era marxista antes do Capital, né, o que escandaliza boa parte dos marxistas de paróquia, que tem uma leitura religiosa de Marx, para quem as cartinhas de amor que ele escrevia na infância já contém ali o germe da teoria da mais-valia. Né? Então, o que Althusser faz é mostrar, demonstrar, inclusive, que existe uma ruptura de problemática no interior da obra de Marx. Tem a emergência de uma problemática nova, que não é só nova, mas incompatível com a problemática humanista anterior, perdão. Então, interior também, né? Porque tá, digamos assim, é Marx. Só que o que é Marx? O que é esse efeito autor? O que é isso? O que é esse nome próprio condensa? A gente poderia perguntar isso de qualquer nome próprio, principalmente de nome próprio de autor. O que é Marx? O que é Freud? O que é Lacan? O que é isso? Eu estudo Lacan, estudo Freud. O que é isso? Fala mais sobre isso. Então, vejam. Só que, é, nesse sentido, não é mais desambiguar, nesses termos, né? É exatamente isso que eu estou dizendo, que não, né? Que as perguntas que podem ser feitas são essas, é exatamente isso que os epistemólogos vêm fazendo há pelo menos 50 anos, sob o nome de epistemologia histórica. Seria ingênuo supor que o pensamento de Freud e o de Lacan possam ser, de novo, completamente gramaticalizados ou dicionarizados, como se isso bastasse para apagar todas as ambiguidades e definir finalmente quem é quem. Até porque, como se não houvesse ambiguidade entre Freud e entre Lacan e Lacan. Como se, de novo, volta ao problema das línguas diferentes e do entendimento pleno na mesma língua. Né? A gente pode voltar aí para aquela alegoria de Babel. Se desambiguar significa reduzir ao máximo, na verdade, se a gente para pensar, é o mínimo, né? A cadeia inferencial, até que não sobrem. Prestem bastante atenção nisso aqui, porque eu acho que essa é a parte mais importante do texto, de fato. Eu vou até ler do início aqui. Se desambiguar significa reduzir ao máximo a cadeia inferencial, até que não sobrem inferências implícitas, esse é, de novo, é o que todos os lógicos, praticamente desde Aristóteles, chamam de desambiguação. Depurar ao máximo até que não sobrem inferências implícitas. Até que não sobre, na verdade, nada implícito, até que tudo seja profundamente explicitado. Vejam o risco dessa proposição. Tá? Vejam só o risco dessa proposição. E vejam só o risco dessa proposição quando a gente lembra de outras coisas também, quando a gente lembra, por exemplo, do conceito de sistema, do conceito de estrutura, etc. e tal. Vejam só. Até que não sobre, portanto, relação. Vejam só, ou seja, a gente depura tanto, a gente chega no mínimo comum, a gente chega na invariante originária e não sobra mais relação. Apenas uma formulação estável, uma formulação estável, isolada e monossêmica. Isso é, sem mais relações com outros elementos. E a pergunta que eu faço é essa: como justificar o uso desse mesmo termo, desambiguação, para descrever uma estratégia de pesquisa que busca justamente o contrário? Ou seja, como chamar de desambiguação um procedimento que consiste em submeter um conceito ao exame de suas articulações internas com outras categorias?
e não reduzir ao mínimo possível, e não reduzir o campo inferencial, a rede inferencial, àquela primeira premissa desprovida de inferências implícitas. Vou ler de novo dessa passagem, né? Como chamar de desambiguação um procedimento que consiste em submeter um conceito ao exame de suas articulações internas com outras categorias, investigando sua rede de dependência, deslocamentos e ressonâncias no interior de uma estrutura teórica? De novo, eu acho que essa proposta é bem interessante, né? É o que Althusser faz com Marx quando estuda, por exemplo, o conceito de totalidade em Marx, diferenciando o conceito de totalidade em Marx dos conceitos de totalidade de Hegel, de Leibniz, inclusive, e da economia política clássica. Esse mapeamento, que está lá no livro 2 do Ler o Capital, que eu recomendo muito a vocês, inclusive, se não leram, deem uma olhada, chama O Objeto do Capital. Vejam aí a importância do que eu estava chamando aí de reflexão em torno do objeto, né? O que Althusser vai perguntar é qual é o objeto de Marx? Né? Essa é a pergunta que ele faz no livro 2 do Ler o Capital. No livro 1, ele define o que é leitura sintomal, que é o que ele vai chamar de estratégia de pesquisa dele. Essa eu acho interessante, mais interessante. Esse nome é mais interessante que o nome desambiguação. Tô acabando, tô na última página. Tá? Trata-se, nesse caso, não de isolar o conceito, mas de reinscrevê-lo em sua rede de relações a partir de sua solidariedade com outros termos. Dizer que isso seria desambiguar, chamar isso aí de desambiguação, é uma contradição nos termos, a menos que, vejam só, a menos que estejamos dispostos a redefinir o próprio sentido de desambiguação e reconhecer seu uso aqui como uma provocação ou operação crítica sobre os regimes tradicionais da evidência e da clareza, que vão sustentar, como eu estava dizendo para a Sandra, a relação entre Freud e Lacan a partir de uma relação de coextensividade ou progressividade linear. Nesse sentido alegórico de desambiguação, eu não vejo nenhum problema de utilizar. Agora, quem sou eu para ver algum problema em alguma coisa? Estou aqui dando opinião, um pitaco, né, completamente incidental, tá? Contra esse ideal lógico ou logicista, a epistemologia materialista propõe outro caminho. Em vez de perseguir a clareza como critério de verdade, em direção a uma hermenêutica à moda jurídica ou religiosa, pensadores como Bachelard, Canguien, Althusser e Foucault enfatizam a opacidade, a ruptura e a transformação. O conceito de ruptura epistemológica, que eu acho que é muito interessante para pensar o que vocês estão pensando, eu leio o texto de Sandra e Luciana e eu só penso ali, poxa, como caberia aqui a questão da ruptura epistemológica, o problema do corte, né? Acho que aqui teria bastante aplicabilidade epistemológica, o conceito de corte e de ruptura. O conceito de ruptura epistemológica, por exemplo, rompe com a noção de desenvolvimento cumulativo e linear de saber. A leitura sintomal de Althusser propõe que o trabalho teórico não consiste em definir, mas em mapear deslocamentos, ler o não dito em seus efeitos e em suas condições de emergência. Inclusive, Althusser vai pensar uma coisa muito interessante a partir de Spinoza, que é a emergência, num arranjo teórico específico, de efeito sem causa, né? Justamente para parar de procurar esse denominador comum mínimo, né? E pensar nos efeitos e nos processos a partir do seu movimento e não na busca arqueológica do primeiro, que daria, a partir de uma causalidade epifenomênica, consequência ao segundo. Em vez de desambiguar, trata-se aí de localizar tensões, explorar ambivalência e zonas de instabilidade. No campo psicanalítico, isso implica reconhecer que o discurso teórico não se organiza a partir de axiomas, mas de operações interpretativas irredutíveis a um gabarito sem resto. Por isso, a tentativa de desambiguar corre o risco de repetir um gesto de purificação epistemológica incompatível com o objeto que pretende elucidar. Só faz sentido falar em desambiguação se reconhecermos que, nesse contexto, o termo é usado não em seu sentido técnico tradicional. É aquilo que a gente vinha conversando também, né, Sam? Mas como provocação crítica, ou seja, como denúncia das tentativas de apagar a historicidade dos conceitos
em nome de uma falsa coextensividade ou linearidade. Assim, e é o último parágrafo, tá? A desambiguação, ainda que útil em certos campos formais, fracassa onde a ambiguidade é constitutiva. Em vez de buscar a univocidade, a epistemologia histórica ou epistemologia materialista, aqui eu estou chamando de sinônimos, propõe lidar com a polissemia sem reduzi-la, historicizando os conceitos, analisando seus deslocamentos, recusando a crença na clareza e no valor em si. Nesse quadro, o rigor não está em eliminar a ambiguidade, mas em localizar diferenças, definindo-as fora de qualquer hipótese axiomática. Bom, era isso. Tá? É, Eu fiz questão de escrever até para deixar o material para discussão, né? Eu acho que é assim que a gente ganha interlocutores. E aí me coloco à disposição tanto aqui para discutir com vocês, quanto em outros espaços para a gente poder ir conversando, né? E é isso. Fico à disposição para comentários, críticas, esculhambações e etc. Maravilha, Fábio. Bom, primeiro eu te agradecer aí pela exposição, muito boa, muito densa, mas muito clara, né? Dentro do que é possível de uma discussão tão densa. Então, te agradecemos mesmo. O Raimundo teve uma questão pessoal, ele teve que sair da reunião, mas pediu para eu avisar vocês e pedir desculpa, mas vou tocar aí com vocês. A gente começou um pouquinho mais de 10 minutos ali, atrasado, e como vamos ver do interesse da discussão, né? Mas eu vou me propor a ficar uns minutos a mais, né? Para o tempo não ficar tão curto, senão a gente praticamente já teria que encerrar agora, né? Então, fiquem à vontade aí para dar uma esticada, e, enfim, quem não quiser ou não puder também não tem problema. É, teria vários comentários aqui, inclusive em termos da condução da pesquisa, mas eu estrategicamente eu queria talvez primeiro colocar uma pergunta. Na verdade, abrir para perguntas e colocar uma, e aí depois queria fazer outros três comentários sobre problemas que tem a ver com a pesquisa aí que eu e o Raimundo estamos tocando, mas daí queria deixar isso para isso por final para poder dar um tempo de a gente interagir todo mundo, né? Então não sei quem é se alguém quer colocar alguma questão, comentário ou esculhambação, como o Fábio falou, né? Posso esculhambar que eu aguento. As gramáticas do masoquismo aí. Ó. Poderia ser um subtítulo, né? Gramáticas do masoquismo pode esculhambar Pode que eu esculhambar que eu aguento. aguento. Ou o contrário, pode esculhambar que eu aguento. Gramáticas do Gramáticas do masoquismo. masoquismo poderia ser. Já vai. Segunda Pô, edição. tinha que ter tido essa conversa há 3 anos antes, né? Teria saído diferente o título. Tá, então, enquanto o pessoal vai pensando aí, já que ninguém a princípio se manifestou, eu vou colocar primeiro uma pergunta e depois eu coloco os três comentários que eu falei. Tá. Se tu pudesse retomar, Fábio, a definição de axioma que tu está trabalhando, não sei se tu te referiu ao Lakatos ou a quem, porque assim, ó, se foi ao Lakatos, se eu peguei bem a sequência ali, a gente teria um problema importante aí, porque o pique está baseado, especialmente em um dos livros do Lakatos aí, né? Então teríamos que voltar nisso. Vou te dar um contexto da pergunta, né? O Gabriel não sei se está aí ainda, acho que ele acabou saindo. Mas primeiro ele e o Boto fizeram uma rodada grande sobre epistemologia, né, e a relação ali com o nosso programa de pesquisa. E eu acho que ele vem fazendo uma pesquisa sobre métodos de leitura que, de alguma forma, também passa por isso, que seria o seguinte, né? Inclusive, porque o Lacan, ele tem um projeto logicista, né? Boa parte do que ele chamou de formalização da psicanálise passa por isso, né? Inclusive, em algum momento falou, né, sobre as linguagens naturais, né? Vários linguistas comentando que elas não seriam, os lógicos não teriam muito o que dizer, ou elas não seriam logicizáveis, né? Teria um porém aqui, né? Porque o próprio Saussure propõe um algoritmo do significante, né? E o Lacan insiste muito, claro, ele subverte, enfim, cria um outro algoritmo em cima do Saussure, faz uma apropriação ou expropriação, não sei como seria melhor dizer. Tem a ressalva que o Lacan, lá pelo Seminário 20, eu não sei para onde, ele fala que ele não faz linguística, mas sim linguisteria.
Então tem uma especificidade, o Jacobson está na plateia, ele está endereçando isso para o Jacobson. Então teria essa discussão de qual é, a linguagem ou linguística da psicanálise, se é que daria para usar esse termo, né? Mas ele tem um projeto logicizante, formal, né? E parece que talvez o Lacan aposte que daria para pensar em axiomas para psicanálise, colocando ela lá como uma ciência conjectural, né? O que estaria em contradição com o que tu disse. Então, Sim. se tu pudesse comentar essa aparente contradição, ou pelo menos dizer com qual a ideia de axioma tu está trabalhando, eu acho que isso dá pano Acho, para manga aqui. acho que tem uma diferença importante aí. Eu acho que uma coisa é sustentar o projeto logicista como um processo no interior da prática clínica lacaniana e da exposição dos seus resultados, né, como um dispositivo de demonstração, né? Outra coisa é utilizar esse recurso como dispositivo de leitura para compreender a especificidade epistemológica da psicanálise. Veja, são dois caminhos diferentes. Ou seja, de um lado a gente tem um recurso feito à lógica para, de fato, na escrita de um caso, na escrita, nos processos de demonstração dos efeitos materiais de um caso e de sua transmissibilidade, a gente ter recursos não calcados apenas nas línguas naturais, aí sim a gente pode proceder a uma lógica epistemológica semelhante à da geometria, né, axiomática, perdão, uma lógica axiomática próxima da geometria, que tem elementos definidos não conceitualmente, mas axiomaticamente, ou seja, que não precisam de definição, não precisam de demonstração, né? Ponto é ponto, né? É quase que um axioma é quase tautológico, né? Diferente de um conceito que é sempre metafórico, ou seja, ele precisa sempre de um recurso a uma outra palavra por um funcionamento sintático, às vezes por uma predicação, quase sempre uma predicação, né? X é it, né? Inconsciente é, né? Ele precisa de outra palavra para significar. Então, nesse caso, eu não vejo nenhum problema do recurso à lógica como dispositivo de demonstração e de transmissibilidade da demonstrabilidade sui generis do que é um caso clínico, né? Desde que ele não seja o único recurso. Eu lembro até de uma apresentação sua, né, da apresentação sua que eu vi da, da formalização, em que uh, não tem como fugir da, das línguas naturais quando a gente está fazendo formalização. Não, não dá, essa é a nossa matéria-prima em última instância, né? Diferente do que fazem os geômetras, né? A matéria-prima dos geômetras não é um material verbal. Então, dito isso, não vejo problema desse uso da lógica. Sinceramente, acho que é um uso muito bom, inclusive. Agora, pegar esse recurso e aplicar ele como dispositivo epistemológico para compreender a característica sui generis da cientificidade da psicanálise, de sua compleição epistemológica, aí eu acho delicado. Eu acho que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. O endereçamento que se dá à lógica de um lado não é o mesmo endereçamento que se dá à lógica de outro. Não sei se faz sentido. Não, faz sim. Não, não, não parece ser a mesma coisa, não. Isso. Eu tô com uma. Eu não vou citar ela aqui porque eu não lembro a passagem direito, mas tem uma passagem que eu acho que é do Ciência e a Verdade, que o Lacan faz uma aposta ali para ciências conjecturais, elas poderem estar em cima de certos axiomas. Aí teria que ver, né, contextualmente, o que que o Lacan está chamando exatamente de axioma, mas tem essa problemática que está trazendo. E realmente tem diferença, né, entre o uso demonstrativo ou instrumental da formalização, lá do grafo do desejo, etc., Isso. né? E como, digamos, sei lá, núcleo central de uma teoria, pelo menos nesse conceito de axioma que tu trouxe. Então, isso bem. Teria, te agradeço aí pela resposta e vai me fazer voltar nesse trecho aí. Eu não sei se alguém, nesse meio tempo, pensou em colocar mais alguma questão, comentário. Tá, então vou seguir o papo aí contigo, Fábio. Qualquer coisa aí, levante a mão, abra o microfone, escreva no chat aí que eu leio também, se alguém não puder É, falar e quiser escrever. Alguém? Ah, não, tá. Pensei que alguém tinha aberto o microfone. Então, a primeira coisa que e vai fazer parte do trabalho da quantidade da pesquisa, né, é a gente chamar o Alfredo e perguntar da onde ele tomou o conceito de desambiguação, que resultou lá, né, nos dois seminários centrais de Apolla,
desambiguar Freud de Lacan e depois desambiguar Lacan dos lacanianos, né? E a gente entender, digamos assim, né, se foi uma apropriação ou uma importação mais genérica do conceito, né, ou se ele se pretendia estar sustentado em algum desses autores, principalmente desses três filósofos, ou eventualmente de algum outro filósofo, lógico ou linguista, né? Eu ouvi algum comentário, possivelmente algum vídeo e tal, que o conceito de desambiguação usado por Apolla teria sido tomado da linguística, né? Se vocês forem ver uma coisa, Google, Wikipédia, existe isso, assim, né? Mas isso seria, digamos, insuficiente, né? E a gente teria que entender. Um dos motivos foi, bom, que conceito mesmo que a gente está usando, ou a gente já levou isso ao nível de conceito, ou a gente está usando como uma noção, e aí uma noção um pouco mais genérica, né? Virou um termo coloquial entre nós. Onde é que isso se sustenta, né? Então, teremos que, primeiro passo aí, interrogar no bom sentido o Alfredo se foi essa importação mais genérica ou se pretende sustentar em algum lugar. E dos lugares que o Fábio apresentou, certamente não poderia ser mesmo. Aí eu concordo com a pontuação do final do Fábio, né? Teríamos que especificar, então, em que sentido que estamos usando desambiguação, ou teríamos que chamar de outra coisa, diferenciação Freud-Lacan, que inclusive é o que está escrito no PIC. No PIC, como eu falei lá no início, não tem desambiguação, tem diferenças, né? E quando a gente apresentou aquilo, o livro Desambiguar Lacan de Freud, na Paula São Paulo pela primeira vez, eu e Luciana, inclusive quando algumas perguntas, eu disse, olha, esse é um termo provavelmente provisório. A gente não sabe ainda bem qual é o desenvolvimento desse termo. Talvez ele seja substituído por um outro melhor, que eventualmente o melhor possa ser até mais simples, né? E talvez ser menos pretensioso, inclusive. Mas teríamos que ver. Mas uma alternativa que já se apresenta aí seria a diferenciação. E tem uma lógica diferente, mas tem um outro tema, um outro termo meio próximo aí, que é a desleitura. Mas ele não seria a mesma coisa, né? Então, porque a ideia não é apagar as ambiguidades de forma alguma, como algum desses autores aí que o Fábio apresentou trazem, né? Porque na clínica, obviamente, vai se jogar com o significante na sua ambiguidade, né? Não tem a ver com apagar ambiguidades internas à teoria de cada autor, né? E muito menos, né? Por isso que eu acho o argumento do Goldenberg esse que não tem como tirar a ambiguidade da linguagem, né? Porque não tem a pretensão de desambiguar a linguagem, né? E Ô, aí a Sérgio, gente, desculpe te interromper. E diga, na proposta de vocês, isso é nítido. Veja, é por isso que eu acho que a proposta de vocês é quase contraintuitiva em relação ao problema da desambiguação. É quase Uhum, como se criasse um obstáculo para o próprio nome que vocês escolheram. uhum, É, sim, é aquilo que a gente está falando, né? Eu acho que o problema, de fato, não é o projeto. O problema não é a arquitetura e o modo como vocês estão conduzindo a pesquisa. É chamar isso de desambiguação. Isso causa uma série de problemas, né? A partir de filiações a redes de relações, né? uhum. Associações possíveis que vão se fazendo e que eu acho que comprometem a eficácia do empreendimento de vocês. Ó, diz a Lu aqui, concordando contigo no chat, ó, me parece que a proposta é muito mais, opa, saiu aqui, desapareceu para mim. A Ué, por que não? denúncia, Tá aqui, ó. Me parece que a proposta é muito mais uma denúncia e crítica a uma suposta univocidade. Porque é que tá, a desambiguação muitas vezes foi usada com uma ideia de univocidade e tal, né? Mas a nossa proposta é o contrário, é mostrar que Freud e Lacan não são unívocos, né? Inclusive, antes nem de vir entre para si cá, mesmo, né? exato, né? Então, já passa a palavra pro Lince aí, né? A gente teria que especificar, elevar ao nível de conceito a desambiguação e especificar qual seria esse conceito em diferença dessa história de conceitos de ambiguação e desambiguação na filosofia, na lógica, etc., né? E questionar de onde é que vem ou por que a gente está usando o conceito dessa forma, porque senão realmente ele ficaria problemático em relação ao próprio programa que a gente está colocando, né? E também não teria essa pretensão de fazer a redução da rede de relações, que foi
um outro ponto ali que tu colocou, né? Antes de vir, rapidamente, né? Cara, não quero aqui falar de pessoas, tá? Estou discutindo ideias, até porque as pessoas que são autores desse livro são meus amigos, tomar cerveja junto, não tem problema nenhum, falar de futebol, etc, né? Mas eu quis trazer esse livro aqui, As Identificações Freud e Lacan, que são de dois porto-alegrenses aqui também, Leonardo Francischelli e a Margarida Lima, né? Porque propõe, vamos dizer assim, talvez o outro extremo, né? Que pega pela lógica de identificação, inclusive a arte da capa aqui ela é muito curiosa, né? Porque a metade do rosto, assim, de cada um é meio as duas metades da laranja, né? Formando uma esfera e tal. Então, é em relação a esse diagnóstico e a esse tipo de problema que gera uma espécie de univocidade, né? Que se faria a ideia de desambiguar, e aí, para responder à provocação, né? Me parece que seria melhor dizer desambiguar as teorias, né? A problemática que a desambiguação, como a gente pensa, ela não responde à universidade, ela é uma oposição à universidade, né? E ela talvez visasse desambiguar as teorias, né? E por consequência, dentro das teorias, diferenciar os seus objetos e diferenciar alguns conceitos dentro dessas teorias também, né? Mas eu acho que o principal seria desambiguar a teoria ou diferenciar, que é o termo mais simples, talvez menos problemático, né? Teria outras coisas aqui, mas aí a gente vai seguir o papo. Queria passar a bola aí para não tomar todo o espaço. Diga lá, Licem. É, pessoal, boa noite. Fábio, obrigado pela apresentação, muito interessante, muito bem trabalhada. E aí eu fiquei pensando assim, gostei muito, principalmente assim, da conclusão que você traz, né, ao final do texto, né? Eu acho que está dizendo muito a respeito de como que é a proposta, por exemplo, do PIC, da Paula, né? Eu acho que, sim, claro, acho que seria muito incoerente a ideia de tentar fazer da psicanálise um discurso unívoco, né? Daí isso ia completamente contra o sentido e a direção de uma teoria do significante, etc., né? Seria uma contradição interna à própria estrutura, seria bem estranho. Pensando nisso, eu fiquei pensando a partir, eu acho que mais interessante é pensar a partir das suas perguntas, né? Por quê, né? Qual que é o objetivo? Por que se coloca? Eu acho que de fato tem uma questão, se a gente pensa no conceito de desambiguação a partir da linguística, a coisa fica bastante complicada, né? Realmente fica bastante complicada. E aí eu fiquei pensando um pouco no histórico, né? Porque assim, a Paula, eu acho que inicialmente ela se depara com um primeiro problema que eles vão tentar trabalhar, que é sempre nessa ideia de uma certa tensão entre o campo psicanalítico e aquilo que se propõe, né, da psicanálise lacaniana. Então, primeiro, assim, a cientificidade da psicanálise. Esse é o primeiro ponto que aparece, né? A psicanálise que, de alguma forma, que surge dentro de uma condição, né, que responde a um sujeito da ciência e tudo mais, a gente vai vendo que no campo da psicanálise, de repente, a coisa é o que o Frida fala, assim, o que diferencia a psicanálise de magia? Que diferencia a psicanálise de feitiçaria ou de religião? E ele vai falar assim, tá, a psicanálise de alguma maneira. Lince, deixa eu só te interromper bem rapidinho, me perdoe. É um pouco a pergunta que Althusser faz. O que é que diferencia Marx dos economistas burgueses, por exemplo, né? Veja, o que estou dizendo é há paralelos que eu acho que dá para interrogar para pensar de que maneira esses que vieram antes estão pensando problemas epistemológicos muito parecidos com os que vocês estão fazendo agora. Tá? Só isso. Eu acho que realmente Althusser seria uma via muito legal para pensar questões muito parecidas. As questões que Althusser propõe são questões muito parecidas com as que vocês propõem. Uhum. Então, não, eu acho bastante interessante mesmo. Então, assim, eu acho que é uma questão inicial que vai se abrindo para outras, né? Então, primeiro a questão da cientificidade, de como alguns do campo psicanalítico quase que rejeitam essa ideia, né? É, e, 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 de alguma maneira é algo assim, tá? Existem alguns princípios científicos que podem nortear, como comunicabilidade, tentar fazer desse discurso
é, minimamente racional para que possa ser pensado como uma pesquisa, né? E não simplesmente como algo. A psicanálise você vai ter acesso a ela apenas numa análise. Então você não pode comunicar isso, não tem como. É quase uma transmissão de um mestre para discípulo, né? Eu acho que posteriormente a coisa se desdobra a ideia de que, tá, temos mais um problema, que é a ideia de uma continuidade daquilo que seria a psicanálise freudiana, a teoria, assim, mas no sentido mais estrito, e do aquilo que Lacan propõe, né? Obviamente, Lacan também é bastante ambíguo nesse sentido, né? Assim, não tem... mas algo que o próprio Sander, você falaram de um certo apagamento, né? Tá, o que implica pensar um inconsciente freudiano, né? Por exemplo, da primeira ou da segunda tópica, né? Onde tem interior, exterior, né? Onde tem o indivíduo, o conteúdo inconsciente é meu, né? E para um inconsciente que é, como Lacan vai falar, estruturado com uma linguagem, e aí não se diferencia mais eu e do outro, né? Trabalha com uma banda de móveis. Quais que são as implicações teóricas dessa mudança que a gente pode até pensar de paradigma, né? Em algum sentido. Eu acho que vai passando muito por aí e numa tentativa de dizer, olha, a gente precisa minimamente diferenciar para não incorrer nos mesmos erros, né? E é meio parecido com o que o Lacan faz com Freud em relação aos psicanalistas pós-freudianos, né? Assim, opa, o pessoal não leu muito bem aqui a questão, vamos reler um pouco Lacan, né? É que talvez o Gabriel que não está aqui hoje vem trabalhando com a ideia de Foucault de retorno a, que o próprio Althusser fez, retorno a Marx, né? O Derrida fez também em alguns momentos, o Lacan fez retorno a, que era muito característico da filosofia francesa da época, né? Esse método, né? E que muitos filósofos fazem, né? Vou falar da teoria respondendo a outro autor da filosofia, né? Então, claro, eu acho que é bastante interessante o que você traz, é de uma fineza mais epistemológica, né? É mais conceitual e, de fato, eu acho que isso escapa ao que a Paula e o Alfredo queriam trabalhar, que talvez passe mais por uma desambiguação no sentido comum do termo, né? Do que no sentido específico e técnico do termo, né? Mas claro que aí quando você traz isso, novas problemáticas são importantes para serem pensadas e para que a gente possa, inclusive, avançar, né? Se a gente vai sustentar esse termo, inclusive, ou não, né? Mas, em geral, é mais um comentário, né? Eu acho que é muita coisa que você traz, é muita coisa interessante. E, às vezes, para responder, para tentar formular um questionário, um comentário, às vezes é necessário meio que dar uma elaborada um pouquinho antes, e por isso que às vezes não sai de pronto, né? Mas queria agradecer a sua fala. Eu fico à disposição, meu camarada. Qualquer coisa me manda uma mensagem, a gente vai batendo um papo aí. Esse tipo de conversa me agrada bastante. Só uma questão importante, só para pensar aquilo que Sandra estava chamando de diferença, e que de algum modo você também faz eco a esse problema da diferença, né, de marcar, né, necessariamente marcar uma diferença. Isso também não é tão simples, né, porque diferença também não é um termo unívoco, né? Então, veja, a gente tá lascado como falante, né? Não tem como, porque a gente tá para falar de uma palavra, a gente precisa falar de outra e de outra e de outra e de outra, e esse negócio não se estanca em momento algum, né? Porque veja, quando Althusser fala que Marx não era marxista antes do Capital, em nenhum momento ele diz que não é marxista. Assim. O próprio Althusser diz assim, olha, eu sou marxista e estou dizendo tudo isso aqui contra Marx, entre aspas. Ele não deixa de ser. E aí a questão é justamente essa: o que é ter? E aí volta para o problema lá, o que Lacan é freudiano, né? Isso é um problema ontológico de primeiro nível filosófico, não é simples responder isso. Né? O que é ser algo? Isso é um problema, isso é a própria história da filosofia. Não é tão simples, não é um funcionamento simplesmente predicativo, lógico, que instauraria uma sinonímia entre dois elementos diferenciados. Então, veja, isso por si só já é um grandíssimo problema de ordem epistemológica. Não é simples dizer. Né? Não é simples dizer nem que Lacan é lacaniano, ou seja, isso já passa também por um processo definitório que precisaria ser teorizado. Então, a tarefa é grande mesmo, a tarefa é grande
E eu acho que a saída mais simples, sinceramente, seria essa que eu comentei anteriormente. Diz que é um uso anedótico da expressão desambiguação e segue o baile, entendeu? Agora, se vocês quiserem fazer uma exploração epistemológica do negócio, aí sim, aí a coisa vai ter que ser colocada em suspenso, né? Só para a gente seguir, isso o Gustavo abriu o microfone aí, já estava inscrito, e o Tácito logo em seguida. Eu só ia dizer que mesmo utilizando numa acepção mais comum, como Lindsay trouxe, não deixa de criar, causar um efeito nessa problemática, até porque o Lacan se utiliza muito dessa, dessa tática ambiguação ou se aproveita bastante da ambiguidade estrutural da linguagem, né? Inclusive, não só nesse nível, mas no nível da estratégia política nos primeiros anos do ensino, reivindicar a obra do Freud, né? Então, isso também tem o efeito do peso, né, de uma certa vertente da psicanálise que ainda sustenta o retorno como algo nesse sentido identificatório. O que é muito engraçado, porque quando esse livro aparece aí que o Sander traz, uma estratégia seria equivocar Freud de Lacan. Então a gente vai brincando com isso para lá e para cá, né? É, bom, o Lacan traz muito da ambiguidade, da homofonia, recursos da linguagem, vamos dizer assim, ainda que a discussão de Apolla se trate muito mais da questão epistemológica, e para isso é interessante ler, por exemplo, os textos, do livro da Revolução Negada, tem alguns textos, tem um texto interessante, o inconsciente freudiano, o inconsciente lacaniano, para pensar como se produz essa diferenciação a partir de uma rede de articulação, de conceitos, e aí é interessante, né? Quando a gente vê na prática como se tem, né, na prática, no sentido teórico, o efeito da proposta de desambiguação. Não que isso resolva o problema do termo, né, ou do conceito. Eu vou fazer um comentário muito rápido, tá? E já te passo a bola, Tácito, porque só para pegar um gancho nisso que o Gustavo falou, que eu já tinha entrado, a gente já tinha entrado um pouquinho nessa, digamos, nesses diferentes níveis, né, onde a gente poderia situar a desambiguação, porque, como tu voltou no exemplo da clínica, né, o Lacan, ou, enfim, qualquer psicanalista em geral, né, vai jogar com ambiguidade, na clínica, mesmo que ele não seja lacaniano, eu imagino, né, do significante ou das palavras, né, para quem não for lacaniano, digamos assim. Mas uma coisa é jogar com ambiguidade nesse registro, sei lá, mais empírico, não sei como chamar, da clínica, né? Como um estilo um tipo de intervenção. Mas no nível teórico, parece que o Lacan não joga a princípio com essa ambiguidade, né? Eu acho que o projeto é o contrário, é até, digamos, vamos formalizar, ele diz coisas do tipo que as suas fórmulas, as suas letrinhas da sua álgebra, etc., né, a sua topologia, ele usa porque as letras algébricas elas se transmitem integralmente, né? Quer dizer assim que ali ele não quer ambiguidade, ele quer que a fórmula tal se transmita daquele jeito ali. Se for, cara, pode alguém não concordar, pode propor outra, isso não tem problema, né? Mas assim, isso aqui é isso aqui, né? Cara, daí ele diz, só que se eu for explicar, como o Fábio falou, se eu for explicar o grafo do desejo, aí eu vou estar falando, né? Daí, bom, daí um significante com outro e tal, né? Mas só quando é no quadro negro, ali parece que ele gostaria neste nível teórico de, digamos, de evitar, né? Então, por isso que eu acho que a gente, para avançar nessa discussão, também teria que, digamos, a gente está falando de desambiguação nos usos comuns da linguagem, nos usos clínicos, nos usos é, retóricos, quais usos, né, num xiste. Quando a gente daí fala na teoria, que eu acho que esse seria o nosso recorte principal aqui, né? Mas isso eu tô falando para mim também em voz alta aqui, né? Mas, Tácito, desculpa a demora, a gente passa a bola. Não, imagina, Sander, muito, muito legal. E essa fala do Fábio, eu acho que fazendo essa depuração, digamos, epistemológica, tratando devidamente o termo e tudo mais, problematiza bastante essa questão. E parece que se a nossa tarefa
avaliar e talvez até tentar fazer da desambiguação uma espécie de um conceito, isso é bastante problemático, eu acho. Eu tenho a impressão de que quando o Alfredo, por isso você falou de chamar o Alfredo para desambiguar a questão, é, o Alfredo fala num tom assim, tal, parece meio provocativo. E aí eu fico um pouco com a ideia do Gabriel, que ele falou no nosso primeiro encontro, de, de desambiguar ou separar essa leitura do Lacan da leitura que os freudo-lacanianos fazem, em especial os millerianos, né? Porque acho que aí a questão é importante, seria importante encontrar elementos, digamos assim, que não aparecem ou que não ficam claros no texto, né, e na transmissão do Miller, e que o Alfredo mesmo sempre cita uma passagem, porque Lacan disse isso, Lacan disse aquilo, disse aquilo outro, e isso, quando ele vai aos textos, ou foi aos textos, enfim, ele não encontrou ou não encontrava aquilo. E o Ricardo diz a mesma coisa. Então, assim, parece que essa ideia talvez seja no sentido de encontrar algumas coisas no texto que não são exatamente aquelas que costumam dizer, né, os freudo-lacanianos que estão lá no texto do Lacan. Então, acho que eu penso mais como uma chave de leitura, um operador de leitura, do que um termo que tem que ser como que o carro-mestre, o carro-chefe para conduzir o nosso trabalho, a nossa leitura, enfim, e mesmo a transmissão teórica. Mas, enfim, vou pensar também, continuar pensando bastante sobre isso, é só uma questão, uma provocação que eu estou colocando. E acho que essa questão que você fala da topologia, né, dos algoritmos e tudo essa proposição do Lacan também tem uma certa, digamos, pretensão de também eliminar certas equivocidades e, enfim, interpretações que dependem da experiência, da mestria, de não sei o quê, e as coisas estão de forma mais, enfim, os matemas, né, matematizáveis, digamos assim. Então, enfim, acho que Até é onde o isso. Lacan vai com isso e qual o rigor dele matemático é um outro capítulo grande aí que em algum momento a gente também quer abordar, né? Mas Quando você estamos coloca bem numa adiantado equação na hora. x mais y mais z, você pode colocar qualquer coisa lá. Hum. Entende? Quando você usa esse sistema, você pode colocar qualquer número. Então, assim, você usa, né, o matema, mas aí vem a história do sujeito, enfim, os desdobramentos da análise do sujeito, e aí aquilo ganha um outro sentido, uma outra dimensão. Então, é interessante isso também. Maravilha. Obrigado, obrigado mesmo. Fábio, para encerrar, responde aos comentários deles aí e a gente fecha por hoje, mas já queria te agradecer. Não, não era nada demais, não, só uma pergunta também, se vocês chegaram na construção do projeto, por exemplo, a discutir o Freud e Lacan de Althusser. Desculpa, discutiu Freud, Lacan de Althusser, não sei se te acompanhei. Isso, Althusser tem um texto de 1964 que chama Freud e Lacan. Ah, desconheço. Uhum. Acho que seria legal, inclusive, de novo, para pensar isso, né? O que é equivalência, o que há em comum, o que há incomum entre os dois. Eu acho que tem ali um bom ponto de ancoragem numa discussão que eu acho que se aproveita aí. Até porque Althusser, ao mesmo tempo que vai fazer uma defesa política de Lacan, no auge daquela crítica que o Partido Comunista Francês dirigia à psicanálise, que a psicanálise era uma ciência reacionária, etc. e tal, Althusser vai defender a validade científica da psicanálise desde o interior do Partido Comunista Francês. Ele nunca saiu do PCF, né? Então, tem uma defesa política da psicanálise via o caráter científico da psicanálise. E aí ele vai diferenciar, de fato, Freud de Lacan,
Em vários momentos, ele tem um livro inteiro que chama Escrito sobre a Psicanálise, em que ele vai detonar Lacan, inclusive chamar Lacan de idealista, etc. e tal, defendendo o rigor científico de Freud contra o desvio filosófico lacaniano, etc. e tal. Tem um monte de coisa boa. Ele muda de opinião, ele vai fazendo várias oscilações. Só que esse texto é uma síntese do problema, e eu acho que valeria muito a pena trazer à tona e discutir esse texto, discutir os fundamentos desse texto. Acho que seria bem legal aqui, sugerindo mesmo, de repente, em algum Tu momento, encara essa com valeria a a pena gente? colocar na bibliografia o quê? Tu encara essa com a gente? Podemos fazer uma outra rodada aí daqui a pouco mais. Podemos, e vai ter, ó, vai ter o curso aqui, a gente vai dar um curso de introdução ao TSE mês que vem. Então, de repente, a gente faz uma parceria juntos aí, a gente transmite o curso. Quem tiver em Porto Alegre vai lá presencial, quem tiver fora a gente transmite, não tem problema. A Ah, gente pode vou divulgar transmitir o aqui no curso nosso grupo. inteiro, tá? Uhum. Tá bom. É, o que eu tenho de leitura nesse sentido do Althusser é aquele livro que tu tá traduzindo aí, que tu vai publicar, que tem as duas Ah, conferências dela, Psicanálise e né? Ciências Humanas. Aham. Foi É, traduzido esse é o que eu já. conheço nesse sentido. Uhum, uhum. Mas vamos tentar avançar nisso, sim. Bem boa a provocação. Não sei se tem mais algum comentário, tu quer fechar aí? Então Ah, tá, agradecemos a tua Vou presença. agradecer. Opa, tem alguém que quer falar é, aí? é Francisco? o Francesco. Esse Francesco? curso, esse curso vai ser pela URGS mesmo? Isso, vai ser Só um uma curso de dúvida. extensão. Ah, Mas é ótimo, aberto, obrigado. viu, Francesco? É É? aberto a qualquer interessado, tá? Ok, obrigado. Nada. A gente divulga no grupo ali. Gente, valeu, boa Show. noite aí. Obrigado por terem ficado até aqui. Brigadão, gente. Valeu, valeu pela parceria e fico à disposição aí mesmo para qualquer conversa que vocês Valeu. quiserem ter. Um abraço. Assim que der, manda a gravação lá no grupo. Tchau.